Glórias a Deus, o Senhor é bom, amém? Nós estamos felizes porque Deus sempre nos proporciona estarmos na casa do Senhor e podemos aqui compartilhar com vocês da palavra de Deus, de um tempo de adoração, de um tempo de louvor, e isso sempre traz alegria nos nossos corações. E nós vamos ministrar uma palavra, compartilhar com vocês uma palavra que nós já temos aí falado sobre ela nesses últimos dias, né? Que está relacionada aí ao fruto do Espírito, né? E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, no verso 16, nós vamos ler até o verso 25, Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao verso 25, nós já iniciamos falando sobre esse tema na semana passada, o pastor Adilson começou falando um pouco sobre esse tema, vamos falar hoje ainda sobre o fruto do Espírito, e durante o mês aí outros pastores também vão ministrar a respeito desse tema que é muito importante. Então, por ser muito importante, nós queremos assim dar o valor devido à palavra de Deus e poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao verso 25, diz assim o texto bíblico: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Então nós temos falado sobre o fruto do Espírito, já desde a semana passada, o pastor Adilson fez uma introdução sobre esse tema, falou um pouquinho sobre o que é o fruto do Espírito, né? Você já aprendeu que não é frutos, né, no plural, mas é fruto do Espírito. E hoje eu quero também falar com vocês, compartilhar com vocês sobre aquilo que possibilita o desenvolver do fruto do Espírito na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que o fruto do Espírito, ele é gerado em nós através do Espírito Santo. E o que possibilita isso, conforme o texto que nós lemos aqui, conforme a carta do apóstolo Paulo, é o andar em Espírito. O apóstolo Paulo diz que quando nós andamos em Espírito, nós vamos desenvolver o fruto do Espírito em nós. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele faz duas comparações, ou melhor, ele faz uma comparação entre duas consequências inevitáveis em nossa vida: as obras da carne ou fruto do Espírito. Estas duas consequências, elas são algo inevitável. Isso vai acontecer. Ou nós vamos ter obras da carne, ou nós vamos ter o fruto do Espírito gerado em nós, né? O cristão viverá a sua vida fatalmente sobre duas influências: ou a influência da carne, que vai gerar as obras da carne, ou a influência do Espírito, que vai gerar a obra do Espírito. Então o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele contrapõe de um lado as obras da carne e de outro lado o fruto do Espírito. E ele fala que este é o caminhar cristão. E ele diz que é possível que venha a ser gerado em nós o fruto do Espírito se nós andarmos em Espírito. Ou seja, se nós queremos ser livres das obras da carne, se nós queremos ser livres dessa influência da carne em nós,
nós temos que andar em espírito, porque quando andamos em espírito, é gerado em nós o fruto do espírito. Mas antes até de entrar nesse tema, eu quero trazer para você um contexto histórico do que está acontecendo aqui, aonde Paulo tira, em que circunstância Paulo escreve esse texto, ou melhor, para que você venha entender o raciocínio de Paulo e o pensamento de Paulo a respeito do texto de Gálatas capítulo 5. Paulo então escreve esta carta, chamada carta, epístola de Paulo aos Gálatas, para uma região chamada Galácia. Essa região chamada Galácia é uma região que está mais ou menos na Turquia. Muitas das igrejas do início da era cristã estão naquela região, Éfeso, Corinto, a Galácia. Pastor Jefferson já esteve até lá, tirou foto lá, em Éfeso, pastor? Em Éfeso, Mas boa parte dessas igrejas que você vê, as cartas do apóstolo Paulo, elas estão nessa região da Ásia Menor, aonde hoje seria o que nós conhecemos como Turquia. E esse lugar, a Galácia, ele era formado por algumas cidades e igrejas, as quais nós vemos no texto bíblico. Por exemplo, a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São algumas cidades que formavam essa região chamada Galácia. Então, nessa região, o apóstolo Paulo vai fazendo a sua viagem missionária. Alguns estudiosos acreditam que a carta de Paulo aos Gálatas seja a primeira epístola de Paulo, a primeira que ele escreveu no seu ministério. Então, muito provável, talvez essa epístola seja fruto da primeira viagem de Paulo. Então, conforme Paulo vai estabelecendo igrejas, ele vai viajando, estabelecendo igrejas, e não são todas as vezes que ele deixa um presbítero, um pastor na igreja. Muitas vezes ele estabelecia uma igreja e ele ia embora. E o que acontece? Ele se comunicava com essas igrejas, trazia ensinamento para estas igrejas através das suas epístolas, através das suas cartas. Então Paulo, depois de passar por essa região, de estabelecer ali uma igreja, de ensinar o evangelho para algumas pessoas, de batizar pessoas, de formar ali uma comunidade de cristãos, o apóstolo Paulo segue as suas viagens. E olha, quando a gente fala as viagens de Paulo, a gente começa a medir isso através das nossas circunstâncias hoje, que você pega um avião de manhã aqui e de tarde você está na Flórida, Mas não era assim. Essas viagens eram por demais demoradas. Então, o apóstolo Paulo, ao sair daquela região, o que acontece? Depois que Paulo sai daquela região, o texto bíblico nos diz, a história bíblica nos diz, que os judaizantes, que eram ainda cristãos, que estavam naquela fase de transição do judaísmo para o cristianismo, e acreditavam ainda que era necessário que o cristão seguisse a lei mosaica, a lei dos judeus, esses judaizantes começaram a instigar os crentes da Galácia a voltar a guardar as regras da lei. Porque o que acontece? Quando os cristãos, quando aquelas pessoas que não eram judeus começam a se converter ao evangelho de Jesus, Jesus começa a salvar essas pessoas através do ministério dos apóstolos. Houve uma dúvida entre os apóstolos: será que é necessário que essas pessoas venham guardar as regras judaicas? Será que é necessário que essas pessoas venham aí cumprir a lei mosaica? E os apóstolos então, no primeiro concílio de Jerusalém, eles decidem que não. Essas regras não se aplicam aos cristãos. Os cristãos devem apenas, os gentios cristãos, devem apenas se abster da carne sacrificada ao ídolo e das relações sexuais ilícitas. É a única situação que os apóstolos colocam para os gentios. Não haveria necessidade de circuncisão, não haveria necessidade de guardar o sábado como os judeus guardavam, não havia necessidade de se abster de alimentos como os judeus faziam, porque essas regras se aplicavam à religião judaica. E o evangelho agora, ele vai transcender o judaísmo, ele vai transcender a nação de Israel. A Bíblia fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o texto bíblico de Atos dos Apóstolos diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram pelo mundo. E ao sair pelo mundo, empurrado pelo Espírito Santo, eles vão ganhando pessoas para Jesus, e pessoas, inclusive, de outra cultura que não a judaica. Então, estabelece que não é necessário que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram judeus, viessem guardar a lei. Mas existiam os judeus que achavam que não. Então, Paulo funda essa igreja da Galácia, ele sai daquele lugar, e quando ele vai embora,
esses judeus chegam lá e começam a instigar o povo sobre guardar a lei. E começam a falar, não, para vocês serem salvos, vocês devem observar as regras da lei. Para que vocês sejam salvos, vocês devem ser circuncidados, vocês devem guardar os ditames da lei. E então Paulo, para combater esse erro doutrinário, Paulo escreve a epístola de Gálatas, a carta à igreja da Galácia, para trazer ensinamento sobre isso. E interessante que do verso 1 até o verso 15, Paulo fala a respeito da liberdade. Ele diz o seguinte, olha, nós temos liberdade em Cristo, nós não estamos presos às regras da lei. E ele começa a falar para os crentes daquela região, daquela igreja, daquela cidade, de que eles não estavam debaixo dos ditames da lei, assim como foi no passado a vida dos judeus. E Paulo fala isso, inclusive, trazendo o ensinamento de que a lei não foi suficiente para trazer uma mudança de vida na vida daquelas pessoas. A vida daquelas pessoas não tinha sido transformada, afinal de contas, a história de Israel mostra isso. Israel tinha a lei gravada em pedra, gravada em papel, eles estudavam a lei, mas a prática deles foi uma prática de se afastar da vontade de Deus, se afastar do propósito de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, a lei não foi suficiente para que houvesse uma transformação e uma mudança de vida. E ele começa a falar que nós estamos livres em Cristo, que nós somos livres em Cristo, nós não estamos debaixo do jugo da lei. É isso que ele escreve em sua carta aos Gálatas. E ele fala do verso 1 até o verso 15, sobre essa liberdade. Paulo chega a dizer, olha, eu estou assustado, como vocês estão rápidos, estão livres, e de repente vocês ouvem um burburinho dos judaizantes, e logo se colocam novamente debaixo da lei. Então Paulo escreve esse texto, ele elabora esse texto, ele envia esse texto à igreja da Galácia, para que ele pudesse então corrigir este erro doutrinário, esta heresia que estava entrando na igreja. Entretanto, no verso 13, o que acontece? Paulo já faz ali uma introdução do que viria a ser o assunto a partir do verso 16 em diante, que foi o texto que nós lemos. Ele diz, olha só, vocês são livres, vocês não estão debaixo da lei, mas ele coloca uma vírgula. No entanto, a liberdade de vocês não significa que vocês vão viver uma vida de práticas erradas, de práticas condenáveis. Olha o que ele diz no verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então o que ele está dizendo, olha, vocês são livres da lei, vocês não estão debaixo dessas regras, vocês não precisam de circuncisão, vocês não precisam de guardar dias, de guardar festa, vocês não precisam se abster de alimentos, mas usem essa liberdade com sabedoria, usem essa liberdade para servir a Deus e não deem ocasião à carne. Nós vamos ver nesse texto, o apóstolo Paulo contrapondo duas ideias, dois conceitos, um, o espírito, e o outro, a carne. E quando o apóstolo Paulo fala de carne, ele não está falando do corpo em si, mas o apóstolo Paulo está falando da nossa natureza caída. E você precisa entender isso, você precisa compreender isso. O homem tem uma natureza caída. O pecado de Adão afetou as nossas vidas e afeta as nossas vidas até hoje. E mesmo aqueles que receberam a Jesus, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esses homens ainda têm uma natureza caída. E a Bíblia fala que essa natureza caída, ela milita contra o Espírito. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar em nossa vida, ele vem habitar em nossa vida. E como ele habita a nossa vida, ele começa a exercer uma influência na nossa vida. O Espírito Santo vai trazer para nós uma inclinação para que nós nos direcionemos a Deus, as coisas de Deus. Mas a nossa carne caída, uma carne que herdamos de Adão, ela se inclina para o pecado. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. E a Bíblia ensina categoricamente que a nossa carne sempre se inclinará para o pecado.
Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesses textos, e eu vou elaborar um pouquinho isso um pouco mais à frente, é que há uma luta na nossa vida. O Espírito Santo que habita em nós traz uma inclinação para as coisas de Deus, e a carne que habita em nós traz uma inclinação para o pecado. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo fala: olha, vocês são livres. Vocês são livres, inclusive, por quê? Porque a lei escrita não foi suficiente para fazer com que vocês não pecassem. Israel pecou, Israel se afastou de Deus. Mas eu quero dizer que vocês são livres hoje. Vocês têm o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo, vocês devem ouvir essa inclinação do Espírito Santo, e vocês devem andar pelo Espírito. E é isso que ele fala: nós podemos resistir à vontade da carne, se nós andamos pelo Espírito. E é isso que nós queremos elaborar com você hoje, e eu quero que você, se possível, pessoal, aí deixe o texto lá na tela. No verso 16, ele começa dizendo o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Paulo nesse texto é: quando nós andamos em espírito, ou talvez quando nós andamos pelo Espírito, nós não iremos ceder à vontade da carne. O texto aqui, a palavra andar, ela vem de uma palavra grega chamada peripateu, que significa o andar do dia a dia, o andar cotidiano. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se no teu andar do dia a dia, se no teu cotidiano, se na sua caminhada, se nas suas coisas, se nos seus momentos de vida, você andar em espírito, você não vai ceder às vontades da carne. Se nossas ações do dia a dia forem feitas pelo Espírito, nós não vamos ceder às tentações da carne. Se você levantar de manhã, quando você for trabalhar, você fizer isso pelo Espírito. Se quando você pega o ônibus, você está fazendo isso pelo Espírito. Se quando você senta na sua mesa, no seu trabalho, você está ouvindo o Espírito. Se quando você conversa com as pessoas, você está ouvindo a influência e a inclinação do Espírito Santo na sua vida, você não vai pecar, você não vai ceder às vontades da carne. É isso que ele está dizendo. As vontades da carne são os desejos humanos. São aquelas vontades que nós temos de atender às necessidades. E querido, deixa eu te dizer uma coisa: Deus colocou em nós o Espírito Santo. Ele habita a nossa vida a partir do momento que nós recebemos a Jesus como Salvador. E a função do Espírito Santo é fazer com que nós venhamos a glorificar a Deus. A função do Espírito Santo é fazer com que as nossas atitudes, sejam ações que glorificam a Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, se vocês andarem pelo Espírito, todas as ações de vocês, todas as inclinações, todas as atitudes de vocês, serão para glorificar a Deus. Mas querido, deixa eu te dizer algo também. A carne que habita em nós, ou seja, esse homem carnal, essa natureza caída, essa natureza adâmica, ela existe. E quando nós aceitamos Jesus, ela não deixa de existir, ela está aí. Por isso que muitas vezes você se vê numa luta. Você fala: Deus, eu queria fazer diferente, eu queria tomar atitudes diferentes, eu queria agir diferente. E você se vê numa luta. É uma inclinação da carne para você agir de um jeito. E às vezes você vai agir de um jeito, o Espírito Santo fala no seu ouvido, você: meu Deus, mas eu não posso agir assim. E o pastor Adilson na semana passada falou que é igual aquele filme o desenho do Pica-Pau, né? Tem um diabinho do lado e um anjinho do outro lado. E mais ou menos é essa a briga que ocorre em nosso interior. Existe uma influência do Espírito Santo que agora habita em nós, e ele vai agir em nós, para que nós venhamos a glorificar a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Mas tem uma carne, e a carne quer ser também glorificada. E existe uma vontade do nosso coração, que nós venhamos também a nos adorar, a fazer aquilo que nós queremos, a fazer aquilo que nós gostamos. E é por isso que muitas das nossas ações, muitas vezes, vêm para trazer essa glorificação do eu. Lá em Gênesis, no capítulo 3, antes do homem pecar, o diabo conta a maior mentira para o homem, e o homem é enganado, e o homem cai nessa mentira.
Deus tinha dito para Adão e para Eva: olha, de toda árvore, de todo fruto do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque dela, do dia que comeres, certamente morrereis. Aí está lá o povo lá de boa, aparece o diabo, a serpente, e fala: ei, Deus falou para vocês que vocês não podiam comer de toda árvore? E ele disse que vocês morreriam. Eva, sim, disse que nós morreríamos, né? Diz que se nós comermos, nós vamos morrer. Aí o diabo fala: não, vocês não vão morrer não, que o dia que vocês comerem, os seus olhos abrirão, e vocês vão ser como ele, vocês vão enxergar as coisas como ele. A proposta do diabo no Éden é que o homem seja independente de Deus, que o homem não tenha necessidade de glorificar Deus, que o homem não precise depender de Deus. E queridos, essa natureza é a natureza que está dentro de nós, de que nós somos independentes de Deus, que as nossas ações precisam atender às nossas vontades. E é por isso que há então uma batalha em nós, há uma luta diária, cotidiana, de duas influências: a influência do Espírito Santo e a influência da carne. Mas o que o apóstolo Paulo diz: olha, se nós andarmos em espírito, nós não vamos ceder à vontade da carne. Então, o segredo para que você possa vencer essa batalha é você andar em espírito. E o que é andar em espírito? É você considerar a influência que o Espírito Santo tem na sua vida. É você ouvir a voz do Espírito Santo em tudo que você faz, para cada ação sua, para cada decisão que você tem, para cada atitude que você tem. Você ouve aquilo que o Espírito Santo está falando. E querido, sabe quando você sabe que é o Espírito Santo falando com você? Quando a sua ação, quando a sua atitude glorifica a Deus. Agora, quando a sua ação, quando a sua atitude visa exaltar a você, ou quando a sua ação, ou quando a sua atitude visa trazer alguma glória para você, quando a sua ação, quando a sua atitude visa trazer algum reconhecimento para você, eu digo para você: fique muito atento, que você pode estar ouvindo os desejos e a vontade da carne. E querido, deixa eu te dizer uma coisa: ter o Espírito Santo morando em você não quer dizer que você tenha andado em espírito. Porque tem muita gente que aceitou Jesus, que o Espírito Santo fez morada nele, o Espírito Santo habita nele, mas nas decisões da sua vida, ele pouco ouve o Espírito Santo e automaticamente pouco anda no Espírito, porque as suas decisões sempre levam em consideração atender a sua própria vontade, o seu próprio desejo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se andamos em espírito, no verso 16, nós não iremos ceder à vontade da carne. Então, se você quer vencer essa luta, se você quer glorificar a Deus com as suas ações, a primeira coisa, você precisa andar em espírito. E andar em espírito é que as suas ações, as suas atitudes, as suas decisões glorifiquem a Deus. Você pode glorificar a Deus no seu trabalho com as suas decisões, você pode glorificar a Deus nos seus relacionamentos, a forma como você reage com as pessoas, você pode glorificar a Deus na sua faculdade, com a forma como você reage com as pessoas, como você interage com as pessoas. Você pode glorificar a Deus através daquilo que você assiste na televisão, através daquilo que você vê na internet, ou não. Uma influência vai ser exercida sobre você. E olha só, dependendo da escolha que você faz, dependendo da decisão que você tem, ou será gerado em você o fruto do Espírito, ou será gerado em você as obras da carne, porque é isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto. No verso 17 ele diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais aquilo que quereis. E deixa eu te dizer, querido, sempre haverá essa luta, porque o texto diz que a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito aqui é o Espírito Santo, e o Espírito cobiça contra a carne. São duas influências ali, e não vai ter nunca condição de você agradar o Espírito Santo e agradar a carne, porque a carne não quer aquilo que é de Deus. A carne sempre vai querer aquilo que não é de Deus, aquilo que é contrário à vontade de Deus. A carne sempre vai querer o pecado. A influência da carne na nossa vida é o pecado. A inclinação da carne é o pecado. Eu falei de manhã, acho que já falei aqui uma vez, a natureza do homem é pecadora. É isso que a Bíblia ensina.
Não há nada de bom no homem, nós não praticamos nada de bom, a não ser pela influência do Espírito Santo. Todas as coisas boas que eu faço, ou que você faz, isso se deve não a nós, mas isso se deve a uma influência do Espírito Santo na nossa vida. Se existe algo de bom em nós, esse algo de bom vem da ação do Espírito Santo, porque a nossa carne é má, ela é pecadora e ela deseja o pecado, é isso que ensina a Bíblia. E nós precisamos dizer isso, nós precisamos ensinar isso. Às vezes a gente vive num politicamente correto, né? As pessoas acham que até pode ser bonzinho, né? Sem Jesus, sem o Espírito Santo. Não pode, a Bíblia diz que a inclinação do homem sem Jesus, a inclinação do homem sem o Espírito Santo é o pecado. E eu falei de manhã, é a natureza do homem pecar. Se você pegar um porquinho, né? Você, em vez de comprar um cachorro, um pet, você pega um porquinho bonitinho, pequenininho, né? Aí você pega ele filhotinho, você leva para casa, você dá banho nele, você passa perfume nele, você amarra uma fita no pescoço do porquinho, deixa ele bonitinho, você arruma uma caminha para ele, né? Com ali um colchãozinho para ele dormir, aquela coisa linda, bonitinho. Mas aí você abre a porta dessa casa, e do outro lado da rua tem uma poça de lama. E quando você abrir a porta da sua casa, não precisa ninguém falar: porquinho, vá para a lama. O porquinho vai sair correndo e ele vai atravessar a rua, ele vai desviar dos carros e ele vai se embrenhar naquela lama. E por que ele vai fazer isso? Porque ele é porco, ele gosta de lama, é a natureza dele. E querido, deixa eu te dizer algo, a natureza do homem é assim também. A influência da carne na nossa vida, essa influência, essa inclinação do homem caído é para nos levar a pecar. Por isso você só vai ser vitorioso na sua vida se você viver sob a influência do Espírito Santo, se você andar em espírito. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E o que ele está dizendo para os Gálatas é: olha só, Israel não conseguiu viver a plenitude do que Deus tinha para eles, mesmo tendo lei. A lei não serve para nada, a lei não muda a vida das pessoas. O que muda a nossa vida não é saber que está escrito alguma coisa, mas o que muda a nossa vida é ouvir a voz e a inclinação do Espírito Santo que fala ao nosso coração e nos leva para perto de Deus, para as coisas de Deus, nos leva para glorificar a Deus. É isso que muda a nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Sempre haverá uma luta, sempre haverá uma batalha, porque a carne se inclina para aquilo que é diferente daquilo que se inclina o Espírito Santo. No verso 18 ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E é isso que ele está dizendo: olha, Gálatas, vocês não precisam de lei. Se vocês sois guiados pelo Espírito, vocês não precisam de lei, vocês não precisam dessas regras todas, porque essas regras não foram suficientes para mudar a vida do povo. Jesus precisou vir morrer, precisou vir o Espírito Santo habitar a vida das pessoas, para que as pessoas pudessem fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. O que Deus quer não é uma lei de um papel, um pedaço de papel. O que Deus quer é que essa lei esteja gravada no seu coração. Ele diz: porém uma lei no seu coração, e a inclinação da nossa vida será uma inclinação para aquilo que é do Senhor. No verso 19 e 20 ele começa a dizer daí a respeito das obras da carne. E ele fala: mas olha, se nós dermos lugar para a carne, nós vamos praticar as obras da carne. E ele começa a dizer: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro. Olha só o que ele diz, presta atenção. Como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E querido, isso é muito sério. E num tempo de politicamente correto, às vezes a gente tem uma tendência a não querer falar essas coisas, né? Porque a tendência às vezes a gente querer falar um evangelho que acolha, tal, mas a Bíblia está dizendo isso.
que quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos salvos por obras, entenda isso. Nós somos protestantes, herdeiros da reforma protestante, e a nossa fé é baseada numa doutrina bíblica de que as obras não salvam. Efésios 2, 8 e 9, meus alunos aí da IDM estão cansados de ver eu falar isso. Efésios 2, 8 e 9, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí ele fala, mas a nossa salvação, a graça que opera em nós, opera para que nós venhamos a viver em boas obras. Então as boas obras, elas não são requisitos para ser salvo. Para você receber a salvação, a única coisa que você precisa é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber essa salvação pela fé, receber essa graça pela fé, é isso que diz a Bíblia, mais nada, você não precisa fazer mais nada. Mas querido, o que vai testificar que essa graça operou em você, de que você é salvo, que você é herdeiro, que você é um cidadão do céu, que você recebeu a salvação, é as obras. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso é muito sério, porque talvez a gente tenha um monte de gente na igreja aí, que acha que por ter o nome lá, eu tenho meu nome registrado lá no livro de ata da aba, né? Eu fui recebido, fiz membresia, né? Fui recebido como membro, fui lá na frente. Então quando chegar no dia do juízo final, eu vou dizer, Deus, espera lá. Deus, abre o livro de ata da igreja Aba lá, que meu nome está escrito lá, eu era crente da igreja. Aí eu vou dizer para você que não vai adiantar nada o livro de ata da igreja da Aba, porque lá no céu não tem o livro ata da igreja Aba, lá no céu tem o livro da vida. E olha, quando o nosso nome está no livro da vida, nós não praticamos isso, é isso que diz a Bíblia. E não adianta ter carteirinha, não adianta ter nada, adesivo no carro de Jesus, nada disso. O que testifica a respeito que a salvação operou em nós, que a graça operou em nós, o que testifica a respeito disso, é que nós vivemos nas boas obras, nós não praticamos isso aqui. O apóstolo Paulo dá uma lista, ele fala, olha só, e a gente pode até dividir essa lista em grupos de pecado, né? Tem os pecados que estão relacionados à imoralidade sexual, olha, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Depois os pecados que estão relacionados à idolatria, ele fala da idolatria, feitiçaria. Depois os pecados que estão relacionados à vida, à relação que você tem com seus irmãos. Aí ele fala, ó, inveja, homicídio e tal, tem um monte de coisa ali. Mas o que você precisa saber é que crente não pratica isso, salvo não pratica isso. Agora, se nós queremos viver uma vida sem essas práticas, nós temos que receber essa inclinação, nós temos que receber essa influência do Espírito Santo, e nós temos que andar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo esse ardor do Espírito Santo que opera em nós. Não há como, querido, não há como nós vivemos uma vida segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os desígnios do Senhor, se nós não andarmos em Espírito, ou seja, se as nossas decisões, se as nossas vontades não forem guiadas pelo Espírito. Se você quiser atender os seus desejos, as suas vontades, as suas inclinações naturais, fatalmente você vai para um outro lugar que não seja a vontade de Deus, que não seja aquilo que Deus tem para você. E aí, seguindo lá, o apóstolo Paulo continua dizendo, aí ele fala, mas o fruto do Espírito é, aí ele começa a dizer, mas a consequência daqueles que andam em Espírito, olha só o que ele diz, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, temperança, e ele diz, contra essas coisas não há lei. Aí ele começa dizendo, mas olha, se você é guiado pelo Espírito, se você é salvo, se você recebeu a salvação, se a graça operou salvação na sua vida, e se o Espírito Santo mora em você, e se além de morar em você, você ainda ouve o Espírito Santo falar com você, olha só o que acontece na sua vida, o amor vai imperar. A primeira característica que ele fala do fruto do Espírito é o amor, e o amor aqui, o amor ágape, que fala que é o amor do serviço, o amor da doação, é o amor onde você se dispõe a servir ao Senhor, a servir seus irmãos, a servir a igreja, a dedicar a sua vida ao serviço.
as pessoas. Depois ele fala, olha, o amor, a alegria que transcende a circunstância, querido. Sabe por quê? Porque às vezes nós como cristãos, e às vezes não, sempre, a nossa vida não vai ser uma vida marcada só, né, de coisas boas. A nossa vida vai ser marcada de bons momentos, mas a nossa vida vai ser marcada de momentos difíceis também, de circunstâncias difíceis, de momentos complicados, de momentos de choro, de momentos de dor, de momentos de dificuldade. Porque foi assim na vida de todo mundo, dos apóstolos foi assim, porque na nossa seria diferente. Em algum momento da história começaram a falar um evangelho, não que crente não vai ficar doente, crente não tem problema, crente fica doente, crente tem problema financeiro igual, crente passa por luta no casamento, passa igual todo mundo. A questão é, a nossa alegria não depende da circunstância, porque nós podemos viver a alegria, o gozo, como diz aqui, não pela circunstância, a circunstância é difícil, mas há uma alegria que vem sobre nós do Senhor, há uma alegria que vem sobre nós pelo poder do Espírito Santo, e nós falamos, olha, não tenho motivo nenhum para ficar alegre, mas eu estou alegre, estou feliz com Jesus, estou feliz com o que Deus está, com o que está acontecendo. Então a alegria que transcende a circunstância que você está vivendo, é a alegria que vem do Espírito Santo, que vem dessa influência, é fruto do Espírito Santo gerado em você. Aí ele diz, olha, a paz. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm paz, né? Por causa dessa questão do Covid, o povo desesperado, o povo com medo, o povo achando que vai morrer, sem paz, e gente que não consegue dormir, gente que não consegue descansar, gente que não consegue, né, parar um minuto. Mas quando você tem uma influência do Espírito Santo, ainda que tudo esteja caindo lá fora, ainda que o Jornal Nacional esteja dando números que são aterrorizantes, ainda que o programa de televisão está falando que morreu mas não sei quanto, chegou nos 500 mil, chegou nos 500 não sei quanto, você fala, eu não sei o que está acontecendo, eu me preocupo, eu me compadeço dessas pessoas, mas no meu coração eu tenho uma paz, eu tenho uma paz que vem do Senhor, que vem do céu, porque a promessa do Senhor é paz. Você não pode viver, querido, você não pode viver desesperado. Se você está vivendo desesperado, alguma coisa está errada. Sabe por quê? Porque uma da inclinação da carne é esse desespero, é não acreditar que as coisas vão melhorar. Mas a paz vem de Deus. Jesus fez uma promessa, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí ele fala, olha, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé. A fé é fruto do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Porque, querido, se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo, se nós não andarmos em Espírito, se nós não ouvirmos essa inclinação do Espírito Santo em nós, muitas vezes nós vamos desistir, nós vamos desanimar, nós vamos nos desesperar, porque às vezes a circunstância que nós estamos vivendo é uma circunstância difícil. Talvez você esteja me ouvindo aqui, sentado aqui, ou talvez você está me ouvindo aí, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Talvez você esteja passando uma dificuldade muito grande na sua vida. Talvez seu casamento está numa crise. Talvez a vida dos seus filhos você está com um problema em relacionamento com os seus filhos. Talvez você esteja passando por um tempo de enfermidade, aonde talvez alguém disse para você, olha, a tua enfermidade, o que você está vivendo não tem cura. Talvez faliu a sua empresa, você perdeu o seu emprego, eu não sei que circunstância você está vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, passe a ouvir o Espírito Santo, passe a andar em Espírito, porque quando você passa a andar em Espírito, você começa a ouvir uma voz que diz, olha, essa circunstância vai mudar, o teu casamento vai ser restaurado, a tua vida vai ser restaurada, você vai ser curado dessa enfermidade, olha, os seus filhos serão salvos, e ainda que você não esteja vendo isso, existe algo que fala ao seu coração, que fala a você, e esse algo é a fé, que é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes a nossa carne quer desistir, ela quer deixar de crer. Mas se nós andamos em Espírito, nós recebemos essa inclinação, essa influência do Espírito em nós. E é gerada em nós a fé. Porque a fé é um desses gomos do fruto do Espírito. Ele diz, olha, a fé, mansidão. Querido, se crente não for manso, significa que não está recebendo inclinação do Espírito Santo.
Eu falei de manhã, eu vou falar aqui. Eu já vi crente dizendo: eu não levo desaforo para casa. E vou dizer: crente leva desaforo para casa. O ímpio não leva. Aquele que segue a inclinação, a vontade da carne, não leva desaforo para casa. Mas crente leva desaforo para casa. Eu já vi gente dizendo: eu não vou engolir sapo. Eu digo que crente engole sapo, engole lagartixa, engole jacaré, até dinossauro crente engole. Porque uma das características do fruto do Espírito Santo é mansidão. Você não vai querer ficar saindo no braço com todo mundo, discutindo, brigar. Mansidão. Temperança. Temperança é você ser temperado, você é equilibrado, você tem equilíbrio. Não é aquela pessoa que de manhã está arrancando os cabelos. Ah, meu Deus, o mundo está acabando, o que vai acontecer? E Covid, não sei o que, não sei o que. E fica, não, você é equilibrado. Existe um equilíbrio na sua vida. E a pergunta que eu faço para você, nós estamos concluindo, terminando. Qual é a inclinação que você tem seguido? Você tem andado em espírito? Porque para viver, para ver na sua vida o fruto do Espírito Santo, é necessário que você ande em espírito. É necessário que você levante de manhã, você fala: Espírito Santo. Pode fazer que nem o Benihim faz, né? Bom dia, Espírito Santo. Eu também faço isso. Bom dia, Espírito Santo. Guia minha vida hoje. Eu quero fazer aquilo que, né? Eu quero seguir essa influência, essa inclinação sobre a minha vida. Eu quero andar em espírito hoje. E aí você vai lá, você pega o ônibus chega atrasado. Você não xinga o greca, esse greca que não bota mais ônibus. Fala: não, o ônibus chegou atrasado, mas eu estou feliz com Jesus, porque eu estou com saúde, eu estou bem, e glória a Deus. E você entende que cada circunstância, mesmo as circunstâncias adversas, é uma oportunidade para você falar de Jesus para alguém, para você contar de Jesus a respeito de alguma pessoa, para você ouvir a voz do Espírito Santo, para você enxergar a ação de Deus, o agir de Deus nas circunstâncias até adversas. Às vezes Deus está te dando muitas oportunidades, querido. Às vezes o Espírito Santo fica clamando, falando ao nosso coração. Mas infelizmente muitos de nós, muitas vezes, nós ouvimos apenas as nossas inclinações da carne, aquilo que nós queremos. Às vezes a gente devolve uma ofensa. Às vezes a gente devolve uma ofensa na mesma medida ou pior, simplesmente porque errei. Eu não posso ser humilhado, eu não aceito. Aceita sim, porque Jesus foi humilhado. E se você ouve o Espírito Santo, se você é filho de Deus, você é um seguidor de Jesus. E um seguidor de Jesus às vezes é humilhado, às vezes é incompreendido. Mas eu não vou fazer aquilo que não é a vontade do Espírito Santo. Não vou fazer aquilo. Eu já vi gente brava: se tocar nos meus filhos, eu dou tiro, pontapé, viro giraia aqui. E eu pensava sobre isso hoje de manhã, querido. Quem é teu Deus? É Deus ou são os teus filhos? Quem é teu Deus? E aí eu falava com Deus, eu meditava sobre isso hoje pela manhã. Eu levantei bem cedo para orar e estava pensando na palavra. Se alguém ia fazer alguma coisa para o filho de alguma pessoa, às vezes dá tiro, dá morte, dá catástrofe. E aí eu meditava sobre isso hoje de manhã e Deus falava no meu coração: ei, Deus lá do céu viu as pessoas maltratando o filho dele. Deus lá do céu viu as pessoas ofendendo o filho dele, injustamente inclusive. Deus lá do céu viu as pessoas ferindo o filho dele. E Deus lá do céu não desceu do céu para tirar satisfação com os soldados romanos. Mas Deus lá do céu, isso tinha que acontecer. E sabe por que isso tinha que acontecer? Sabe por que Deus engoliu esse sapo, esse dinossauro? Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para que eu e você pudéssemos ser salvos. E olha, querida, a salvação que habita em nós, o Espírito Santo que habita na nossa vida, é esse que você deve ouvir. Quem você tem ouvido na sua caminhada? Quem você tem ouvido?
Você tem andado em espírito? Ou você tem andado nas obras da carne? Eu quero te dizer que aqueles que andam nas obras da carne